Olá! A paz do Senhor Jesus Cristo para você! Você está ouvindo o Pão Diário. Hoje é dia 24 de janeiro. A leitura de hoje é Gênesis 25, Mateus 24, Ester 1 e Atos 24. Gênesis. Gênesis, capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Joquizã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Beer-Laai-Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adbeel e Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria. E fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó:
deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Mateus. Capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esther. Esther, capítulo 1. E sucedeu, nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até Etiópia, sobre 127 províncias, que, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde o maior até ao menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta,
Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam como principais no reino, o que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos camareiros. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Atos. Capítulo 24. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste, e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, no-lo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele, tu mesmo examinando-o, poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo, respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto que,
conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Deus, Ele é um Deus amoroso, que ama se comunicar com os seus filhos. E Ele faz isso através da palavra dEle e da oração. O que Ele te falou hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não se esqueça, compartilhe com seus amigos o pão. Até amanhã, fique com Deus, tchau!